Oi, minha gente, boa noite, tudo bom? Ou bom dia, boa tarde, sei lá que hora é que você vai poder assistir essa meia hora de encontro bíblico. Estamos no mês de setembro, o mês da Bíblia, o mês da Palavra de Deus, e nós estamos aqui para estudarmos sobre esta palavra. Ontem vimos que a Bíblia não é um único livro, mas é uma biblioteca dividida em duas partes, literatura judaica e cristã, que chamávamos de Antigo Testamento e Novo Testamento, que o Antigo Testamento, ou literatura judaica, tem 46 livros, ao passo que a literatura cristã tem 27 livros, somando um total de 73. Alguns livros para a Bíblia judaica e protestante é chamado apócrifos, que é o caso de Esté, Judite, Tobias, Macabeus, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos e Sabedoria. E você sabe que essas duas partes que compõem a Bíblia têm 4 partes. Para o Antigo Testamento ou literatura judaica, tem os 5 livros do Pentateuco, tem os 16 livros históricos, tem os 7 livros chamados sapienciais e tem os 18 livros chamados profético. E para a literatura cristã, nós temos Evangelhos e Atos, 14 epístolas dedicadas a Paulo e 7 epístolas chamadas católicas e o Apocalipse. Então, tudo isso vimos ontem. E estamos vendo que a CNBB, este ano, dedica o seu tempo de estudo ao livro do Deuteronômio, o 5º livro do Pentateuco. Penta significa 5, Teucos, Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então nós vamos com alegria dar início a esse nosso encontro, cantando e aclamando essa palavra de Deus para estudarmos hoje sobre o Deuteronômio. Alguns minutos de reflexão e leitura desta palavra. Cante conosco. Só um biblista cabeçudo não vai entender o que essa canção nos ensina. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. A palavra de Deus, ela teve um período que foi tradição oral, passando de pai para filho, de boca em boca. A palavra de Deus levou um tempo que foi escrita em tijolos, depois foi escrita em papiro,
que era uma espécie de planta no Nilo, que logo se estragava, e depois veio o pergaminho. O pergaminho é justamente o couro dos animais, né? Isso era bom, porque durou mais tempo o pergaminho, até chegar aos nossos dias hoje, esses livros que nós temos. Então, como vimos ontem, a palavra Deuteronômio significa segunda lei, a segunda lei. Porque a primeira lei que foi dada a Moisés lá no Monte Sinai, não é? Foi lá que veio a primeira lei. Depois, o que é o livro do Deuteronômio? Para a gente ler e entender, é preciso que a gente entenda mais ou menos como ele foi formado, como aconteceu o Deuteronômio. O livro do Deuteronômio é uma vasta coleção de pregações que os levitas itinerantes, que se apresentavam como pregadores, é como se fossem hoje os catequistas, né? Os catequistas com a missão de ensinar a lei, Se você pega aqui o Deuteronômio, o capítulo... Espera aí, tem um pouquinho de paciência. Se a gente pega Deuteronômio, no seu capítulo, essas Bíblias hoje têm a página tão fininha, que para a gente poder passar as páginas dá um trabalho danado. Eu gostava muito daquele catatal grosso das Paulinas, que o livro era bom. Se você pegar Deuteronômio capítulo 31, versículo de 9 a 13, você vai ler isso. Moisés escreveu esta lei e a entregou aos líderes do povo, os levitas, e os sacerdotes levitas, que levavam a arca da aliança de Deus, o Senhor. E Moisés deu a seguinte ordem: de 7 em 7 anos, no ano marcado para perdoar as dívidas, leiam esta lei durante a festa das barracas. Todo israelita deverá estar presente para adorar o Senhor Deus no lugar que ele tiver escolhido. Ali na presença do povo, leia a lei em alta voz. Reúna o povo, homens, mulheres, crianças, estrangeiros, todos que morarem na cidade, para que ouçam a leitura, aprendam a lei, temam o Senhor, e obedeça fielmente tudo que a lei manda. Assim os seus descendentes, que ainda não conhecem a lei de Deus, também ouvirão a lei e aprenderão a temer o Senhor nosso Deus durante todo o tempo que viverem na terra, que fica do outro lado do Rio Jordão, que vai ser do povo de Israel. Ou seja, os levitas eram como catequistas, que devia sempre estar ensinando esta lei ao povo, lembrando essa lei ao povo, para que vivessem, explicando, aprofundando essa lei, a situação concreta do povo. Por isso, o Deuteronômio, ele não é um livro que nasceu da noite para o dia, é o resultado de um esforço muito grande pastoral dos levitas itinerantes. Eles procuravam tornar concreta a vida prática da aliança de Deus, que eram renovadas nas festas do santuário. Então, o livro do Deuteronômio também é fruto, primeiramente, de uma chamada tradição oral, que os levitas deviam estar ensinando ao povo a lei, até que o povo soubesse na mente e no coração. Como diz lá no capítulo 6, né? Essa lei, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, por isso amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma e toda a força. Guarde no coração essa lei que hoje estou dando, e não deixe de ensinar aos filhos. Repitam essa lei em casa e fora de casa. Quando se deitarem, quando se levantarem, amarre essa lei na testa e no braço, para que não esqueçam. Escreva também no batente da porta e nos portões. Ninguém esqueça esta lei. Então, primeiramente, o Deuteronômio, todas essas leis prescritas,
era uma tradição oral, não é? Como os profetas, o livro do Deuteronômio também criticava muito as instituições e as relações sociais corrompidas. É muito chato as pessoas que leem a Bíblia e até pessoas que ignorantemente dizem que Bíblia não tem nada a ver com política. Tem muito a ver, gente. Tem muito a ver. Os profetas e muitos livros da Bíblia criticam as ações dos governantes e quando a sociedade não ia boa. O livro do Deuteronômio é um desses livros. O outro nome que pode dar ao livro do Deuteronômio, se você quiser resumir o Deuteronômio numa frase, é essa: escolha a vida ou a morte. Né? Deus ensina a lei para que os homens, diante da lei de Deus e das propostas do mundo, escolha entre a vida e a morte, a liberdade e a escravidão, as trevas e a luz. O homem pode escolher. Então, esse livro fazia duras críticas às instituições e às relações corrompidas e anunciava o caminho para a conversão, a fim de que o povo fosse fiel à aliança. A aliança que Moisés recebeu lá no Sinai. Lembra a aliança que Moisés recebeu lá no Sinai? Para que o povo fosse fiel. Para isso, os levitas tinham um critério. E o critério deles era os textos da aliança que ficavam guardados no santuário, dos quais o mais importante era o decálogo, ou os 10 mandamentos, não é? Os 10 mandamentos. O mais importante era esse documento da lei. Acho que Deuteronômio, capítulo 5, diz um pouco sobre isso. Moisés mandou que o povo se reunisse e falou assim: povo de Israel, preste atenção na lei e nos mandamentos que estou dando a vocês hoje. Aprendam essa lei e façam tudo para cumpri-la. O Senhor nosso Deus fez uma aliança conosco no Monte Sinai, e não foi com nossos pais que ele fez essa aliança, mas foi conosco, foi com todos que hoje estão aqui vivos. No meio do fogo, ali no monte, Deus falou com vocês, face a face. Vocês ficaram com medo do fogo e não subiram o monte. Por isso eu me coloquei entre o Senhor e vocês. E disse: meu povo, eu, o Senhor, sou o Senhor Deus. Eu o tirei do Egito, a terra onde vocês eram escravos. Primeiro, não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagem de nenhuma coisa que há em cima do céu, ou aqui embaixo da terra, ou nas águas, ou debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem adore, pois eu, o Senhor, sou seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam e castigo também os meus descendentes, até bisnetos e trisnetos. Porém, sou bondoso com quem me ama e obedece meu mandamento, e abençoa os seus descendentes por milhares de gerações. É claro que essa proibição não está falando de nossa realidade nas imagens cristãs. Está se falando dos ídolos que afastam de Deus. As nossas imagens cristãs, a cruz e Nossa Senhora e os santos, não nos afastam de Deus, ao contrário, nos aproxima, não é? Não use meu nome sem respeito. Ele merece, pois o Senhor Deus castiga aqueles que desrespeitam o seu nome. Guarde os sábados, que é um dia santo para nós cristãos. Jesus tornou o domingo o dia santo, não é? Porque eu sou o Senhor e mandei. Faça todo o seu trabalho 6 dias da semana, mas no 7º dia é o dia de descanso dedicado a mim, o seu Deus. Nem seus filhos, nem as filhas, nem os animais, nem os estrangeiros, nada que vive na terra poderá trabalhar nesse dia, dia de descanso. Também seus escravos têm que descansar. Lembre que vocês foram escravos no Egito, e eu, Senhor Deus, tirei vocês com poder. E por isso que eu mando que vocês guardem o 7º dia como dia de descanso. Respeite seu pai e sua mãe, como eu, Senhor Deus, ordeno,
para que vocês vivam muito tempo e tudo corra bem para vocês na terra que estou dando. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não cobice a mulher de outro homem, não cobice nada que seja do outro homem, nem a casa, nem a terra, nem os animais ou qualquer outra coisa. E Moisés disse: são esses os mandamentos que o Senhor Deus deu ao povo de Israel quando todos estão ao pé do Monte Sinai, no meio do fogo e das nuvens negras. Ele falou em voz alta e deu somente esse mandamento e nenhum outro mais. Depois escreveu em 2 placas de pedra e me deu a mim, disse Moisés, né? E me deu a mim. E me deu a mim. Pois é. Então, essa lei que Moisés recebeu no Horebe, o Decálogo, é responsabilidade dos levitas passarem para o povo essa lei, porque eles são continuadores da palavra de Moisés. A palavra dos levitas, elas são palavras que eles continuam a tradição de Moisés, porque eles são os fiéis depositários da palavra que Moisés, com autoridade, deu ao povo, né? E eles são esses intérpretes. Como a nossa igreja católica, ela tem o magistério da igreja, que é o fiel depositário dessa palavra. A importância dos levitas está no fato de que Moisés e Arão eram levitas. Os líderes da libertação do Egito eram levitas, Moisés e Arão. Isso mostra que eles estão intimamente ligados à religião de Javé e o processo de libertação. O relato da libertação do Egito chegou a Canaã contado pelos levitas, porque em Canaã, quando eles entraram, nem Moisés estava mais vivo, não estava mais vivo. Quem entrou na terra prometida com o povo foi Josué, não é? Também vieram Sadoc e Abiatar, que também eram levitas, não é? E Abiatar, coitado, foi exilado pelo Salomão em Ananote, como está lá no livro dos Reis, no capítulo 2, versículo 26 a 27. Ele foi exilado por Salomão, e porque ele foi exilado em Ananote, no Reino do Norte, ele fez essa tradição do deuteronomista chegar até o Reino do Norte. Foi graças ao exílio de Abiatar, que é essa ideia de Javé, o Deus, porque tem várias tradições, né? Tem a Eloísta, que é um Deus que se manifesta através dos fenômenos da natureza, e Javé, a Javista, é um Deus que caminha no meio do povo, um Deus que dá passos no meio do povo. E essa tradição javista caminhou no meio do povo graças aos levitas que fizeram esse caminho. Pois bem, só depois da reforma do rei Josias foi que o livro do Deuteronômio tomou uma forte influência em Judá, o reino mais do sul. Foi depois da reforma do templo, do encontro do livro, que se formou a escola deuteronomista. Até aqui o rei Josias, toda essa história, passada sempre de boca em boca, de pai para filho, os levitas faziam questão de estar sempre relembrando essa tradição, mas depois do rei Josias, isso toma uma nova conotação, né? Então, de Salomão até Josias, introduziram escribas que, cheios de espírito do livro deuteronomista, produziram alguns enxertos históricos. O livro não era tão grande assim, com mais de 30 capítulos. Sofreram com Salomão, naquela época de Salomão, os escribas que Salomão contratou para fazer a coletânea dos livros sagrados, não é? Então, ali sofreu os enxertos históricos, teológicos e da própria aliança.
teve intervenção clara para poder inculcar o Deuteronômio na cabeça do povo e fazer o povo aceitar as reformas que viriam. Bom, então, de Salomão até Josias, a ideia geral era colocar na cabeça do povo como saber se um rei era bom ou se ele era ruim. Os reis que são maus são aqueles os reis bons são aqueles que eliminam a idolatria. E os maus são aqueles que cedem à idolatria. Essa escola deuteronomista ficou até depois do exílio, mais ou menos 722 nasce as tradições deuteronomistas e vai até 538, quase depois do exílio. Isso decorre a história do livro. Depois do exílio, tentou-se explicar pela releitura dos profetas, Jeremias, Ezequiel, o Isaías, o porquê do exílio. Então, o livro do Deuteronômio, quando ele diz escolha a vida e a morte, a liberdade e a escravidão, ele quer dizer que houve o exílio e o povo sofreu porque o próprio povo fez a sua escolha. Escolheu a idolatria e outros deuses. Por isso caiu nas mãos do rei Nabucodonosor e foi exilado. Não é? Também na reforma de Esdras, vemos os levitas lendo a lei para o povo. Né? Lendo a lei para o povo. Vocês vão encontrar isso no livro bem especial, que é o livro de Neemias, que está aqui no conjunto dos livros históricos, né? Você tem os livros históricos, e aí você encontra Neemias. Tem Josué, tem Samuel, tem Juízes, né? Reis, Crônicas, é porque é um livro bem pequenininho, e como eu disse, com essas páginas tão fininhas, a gente fica difícil chegar lá. Em Neemias, no seu capítulo 8º, veja que coisa interessante. No 7º mês, todo o povo de Israel estava morando nas cidades. No dia 1º desse mês, todos se reuniram em Jerusalém, na praça, em frente ao portão das águas. Então pediram a Esdras, o sacerdote e mestre da lei, que trouxesse o livro da lei, que o Senhor Deus tinha dado ao povo de Israel por meio de Moisés. Esdras levou o livro para o lugar onde o povo estava reunido, homens, mulheres e crianças, que já tinham idade para entender. E ali na praça, em frente ao portão, Esdras leu a lei para o povo. Leu desde o nascer até o meio-dia, e todos ouviam com atenção. Que liturgia longa, não foi? Mas o povo ouviu com atenção. Se reunia em torno da palavra. Muitas comunidades das SEBs, no interior, onde não tem sacerdote, para servir a mesa eucarística, se reúne em torno da mesa da palavra. Esdras também de pé, no estrado de madeira, que havia sido feito para a ocasião. À direita de Esdras estava de pé os seguintes homens: Matatias, Seima, Ananias, Urias, Milquias e Maceias. De pé à sua esquerda estavam Pedaias, Misael, Malquias, Aum, Hassadana, Zacarias e Messulam. Esdras ficou ali no estrado acima do povo, todos olhavam para ele. Quando abriu o livro, todos se levantaram. E Esdras disse: louve o Senhor, o grande Deus. Todo o povo levantou os braços e respondeu: amém, amém. E aí ajoelharam com o rosto na terra, adoraram o Senhor. Depois se levantaram e ficaram em seus lugares. Então os levitas explicaram a lei para o povo. Quer dizer, fizeram a homilia. Os levitas eram Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maceias, Quelitas, Arias, Zozabate, Hanã e Pelaias. Eles iam lendo o livro da lei e traduzindo.
e dava explicação para que o povo entendesse o que era lido. Quando ouviram a leitura da lei, ficaram tão comovidos que todos começaram a chorar. Então Neemias, o governador, e Esdras, sacerdote, mestre da lei, e os levitas que estavam ali explicando a lei, disseram ao povo: esse dia é dia sagrado para o nosso Deus, por isso vocês não devem chorar. Vão para casa, façam uma festa, reparta comida, o vinho com quem não tiver nada. Prepare, esse dia é sagrado para o nosso Deus. Não fique triste, minha gente, alegre-se. Eu às vezes fico me perguntando, por que será que esse povo chorava tanto? Eu penso que é uma atitude nossa também, né? Todas as vezes que nós nos deparamos com a palavra de Deus e vemos o quanto está distante a nossa vida quando confrontada com a palavra, a gente dá vontade, é mesmo, de chorar, né? Mas a palavra não é para causar tristeza em nós, para causar alegria e nos ensinar a viver. Lendo o Pentateuco, Neemias e Esdras fazem essa festa bonita para a palavra de Deus. Leu do nascer do sol até o meio-dia. E o povo em pé, foi sentado não, em pé, ouvia com atenção a palavra. E aí foi aí que houve o último retoque do Deuteronômio para inseri-lo no Pentateuco. O Deuteronômio passou por 5 edições. Passou por 5 edições. O tempo de Moisés, o tempo dos levitas, nasce no Rio do Norte, passa pela reforma de Ezequias, reforma de Josias, pelo exílio da Babilônia e pós-exílio. A longa história do Deuteronômio mostra que ele nasce de uma prática suada da pastoral. Este livro, do Deuteronômio, é um livro prático, pastoral. É um esforço encarnado porque quem escreve esse livro queria de fato defender o povo das diversas situações que o povo vivia. Era essa a função de quem escreveu esse livro, não é? Bom, eu vou, antes de terminar, eu vou cantar com vocês mais uma canção bíblica, que é importante que a gente possa acompanhar essa canção bíblica, tão boa, né? Tantas canções bíblicas que nos são apresentadas. Vamos cantar também essa canção, que é muito boa para nós, para a gente poder meditar. É tua palavra que nos chama tua palavra que nos chama em Deus Pai a conversão. Vamos ver. Ei, é tudo ao vivo, é uma beleza. Nos chama conversão. É uma música bonita, né? Foi da campanha da fraternidade, acho que não tem não. A igreja hoje não canta mais essas coisas, hoje é mais outras coisas, né? É mais outras coisas. Vamos ver se eu acho de alguma sorte aqui. Ah, tem uma bonita que eu queria ouvir com vocês, do Padre Zezinho, né? Aliás, então, se Felipe tivesse aqui, me ajudaria. Mas parece que eu sozinho é mais difícil. Mas deixa para lá. Deixa eu ver se consigo outras canções da Bíblia para a gente poder ouvir com alegria. Esse computador da palavra também é devagar, lento. Eu tenho que estar aqui procurando achar essas músicas. Mas antes de achar a música, eu queria deixar para vocês alguns pensamentos que eu acho que seria válido para você refletir ao término disso. Disse que o livro nasce de uma experiência pastoral, um esforço
que procurava ver se tinha ou não coerência entre a liturgia e a vida. Se fizermos hoje uma prática desta, qual será a consequência? O livro nasce para ligar a vida com a liturgia. Se a gente hoje fizer uma liturgia ligada à vida, qual será a consequência? A semelhança entre a tarefa dos levitas e dos agentes de pastoral hoje, será que tem semelhança a tarefa dos levitas com os catequistas de hoje? Ezequias e Josias fizeram uso do livro com qual finalidade? Para manipular o povo. Hoje, os poderosos fazem o mesmo uso da religião e das coisas do povo? Josias e Ezequias queriam também segurar o povo na fidelidade à lei, um pouco, mas manipulavam também. E os governantes de hoje, eles querem fazer uso da religião para quê? A religião e a fé do povo. Então, um bom dia para todos. Eu espero que eu tenha... Eu sou atrapalhado, viu? Eu sou daquele tipo de orientador que senta numa mesa, os alunos estão ali na frente, e eu falo e pronto, tiro dúvidas e perguntas. Mas esse negócio de selfie, como é que chama? É live, né? Negócio de live, essas coisas da modernidade, embora não seja tão velho,